Este circuito permite detectar de forma direta a existência de uma chama. A eletrônica nos permite realizar um simples circuito detector de chama ao que podemos dar diversas aplicações, segundo nossas próprias necessidades e que é possível utilizar, por exemplo, como sensor de alarme ou simplesmente como indicador da existência da chama quando o aquecedor está aceso. Mas além disso, este circuito serve como sensor de umidade, tornando possível detectar, por exemplo, se o nosso jardim tem ou não umidade suficiente e deve ser regado. O circuito se alimenta com 9 volts e tem duas partes claramente diferenciadas. Por um lado, temos o circuito sensor, o detector de chama, e por outro, um circuito comparador. Em estado de repouso, ou seja, quando não há chama, ou se usamos como detector de umidade na terra, quando esta está seca, o transistor não conduz, já que o capacitor C1 impede que a base se polarize, de forma que está em corte. Por isso, a tensão no coletor será a de alimentação, que aplicamos à entrada negativa de U1. Este circuito integrado está conectado para que funcione como comparador, tendo na entrada não inversora uma tensão fixa estabelecida pelo divisor R4, R5 e R6, e cujo valor será de 9 vezes R5 mais R6, dividido por R4 mais R5 mais R6, igual a 5,53 volts. Por isso, quando o transistor está em corte, a tensão na entrada inversora é maior que a da não inversora e a saída é um nível baixo, de forma que o diodo LED não se ilumina. Quando temos uma chama na entrada, o transistor conduzirá e aparecerá no seu coletor uma tensão inferior aos 5,53 volts da entrada não inversora, e a saída será um nível alto, de maneira que o diodo LED se iluminará. O circuito detector de chama. Como elemento sensor se utilizam dois fios trançados entre si com as pontas descascadas, deixando os extremos separados a uma pequena distância de uns 2 a 3 milímetros. Por mais engraçado que isso possa parecer, o fenômeno natural em que se baseia isto é o da ionização. Devido a este fenômeno, é possível fazer circular uma pequena corrente através de uma chama. Desta forma, se consegue polarizar o transistor para que se ilumine o diodo LED. Detector de umidade. Este circuito também pode ser utilizado para detectar umidade na terra. O efeito que torna possível a detecção é a condutibilidade da água, que permite a passagem de uma fraca corrente entre o terminal A e B. Se a terra está seca, não há condução de corrente e o transistor não conduz. Ao contrário, quando a umedecemos, se os extremos dos fios de detecção estão próximos, se estabelece uma corrente que ativa este transistor. O experimento. Com o circuito montado sobre a placa, colocaremos os dois fios que formam o sensor conectados entre os terminais do capacitor C1. Estes fios devem ser trançados entre si exceto os últimos 5 centímetros, que deixaremos paralelos um ao outro, com seus extremos descobertos ao menos 2 centímetros. Se o que queremos é detectar uma chama, manteremos uma separação de 2 a 3 milímetros entre estes extremos descascados e aplicaremos diretamente sobre as pontas descascadas. Depois de 1 ou 2 segundos, veremos que o circuito o detecta iluminando o diodo LED. Se o que queremos é detectar a umidade, por exemplo, de um vaso, introduziremos as pontas descascadas no interior da terra e a uma distância próxima. Podemos provar separá-los ao redor de 1 centímetro dentro da terra seca e por água. Se não detectar, aproximaremos um pouco as pontas.